Diz: eu sou abençoado. Glória a Deus. Nós vamos começar hoje uma nova série que vai se chamar assim: Convide Jesus para a sua casa. Vamos repetir? Convide Jesus para a sua casa. Novamente? Convide Jesus para a sua casa. Convide Jesus para a sua casa. Convide Jesus para a sua casa. Hoje nós vamos ministrar, pensar e trabalhar em cima de uma visita de Jesus à casa de Pedro. Então diga assim: convide Jesus para a sua casa, a sogra de Pedro. Qual é a sogra mais famosa da Bíblia? Eu acho que é a sogra mais famosa da história da humanidade, a sogra de Pedro. Qual o nome dela? Ninguém sabe. Porque sogra é uma mulher sem nome. Sogra é uma mulher sem nome. Ela vira a sogra de fulano e deixa de ter o nome dela representativo. Sabe? Mas era, com certeza, uma mulher abençoada, que servia, que trabalhava, que abençoava não apenas a Pedro, a Simão, mas também a sua esposa. E Deus agia através daquela mulher, tanto é que ele se importou na pessoa do Senhor Jesus com ela no momento da sua enfermidade e da sua necessidade. E eu quero dizer uma coisa a respeito disso: convide Jesus para a sua casa. Tem muitas pessoas que estão precisando da visita de Jesus em sua casa, porque estão fracas, debilitadas espiritualmente. Muita gente está precisando da visita de Jesus. E quando eu falo a respeito disso, não é simplesmente pessoas que estão lá fora, que não tiveram ainda o encontro com o Senhor, mas pessoas que estão dentro do prédio da igreja, mas ainda assim estão vivendo num tempo de debilidade espiritual, de fraqueza, e é necessário que Jesus entre na sua casa. Semana passada nós falamos portas abertas para Jesus. Eis que estou à porta aí, bato. Se Jesus diz isso para a igreja, é porque de fato ele precisa visitar algumas casas, algumas famílias dentro da igreja. Então pessoas assim, como a sogra de Pedro, elas já estão numa situação que já não tem forças para reagir e para voltar a congregar no meio dos irmãos, para participar da vida diária e ativa da sua família, nem da igreja do Senhor Jesus. Então, para essas pessoas, eu quero declarar aqui em nome de Jesus, que o milagre vai bater à sua porta, que a sua cura está chegando, que o Senhor fará um milagre e vai tirar você dessa situação. Diz amém? Amém. A grande questão é que muita gente está nessa situação e nem percebe. Então não consegue receber a palavra, porque está tão debilitado, e apesar de tão debilitado espiritualmente, não consegue perceber a sua debilidade, o seu problema, a sua crise, e continua achando que está tudo bem, e não está. Mas Deus quer mudar essa história nessa manhã, diz amém. Sabe, e eu queria ministrar essa palavra em cima de 3 textos que falam a respeito do mesmo texto. A visão de Marcos, a visão de Lucas e a visão de Mateus, a respeito da visita de Jesus até a casa de Pedro. Sabe, repete comigo assim: Jesus tem um senso de urgência. O senso de urgência. Se você for ler o texto, o contexto do texto, por exemplo, de Marcos, no capítulo 21, Jesus ele estava na sinagoga, e estava na sinagoga ocupado, não apenas ensinando a respeito da palavra de Deus, mas ali na sinagoga onde ele estava, em Cafarnaum, tinha um endemoniado, e ele precisava ministrar aquele endemoniado para que o endemoniado fosse livre. Mas mesmo estando ocupado, Jesus tinha um senso de urgência em ir à casa de Pedro, porque ele sabia que algo importante precisava acontecer ali. Sabe, apesar da relevância de tantas coisas, Jesus tem um senso de urgência em visitar a casa de cada um de nós. Jesus tem um senso de urgência em visitar a sua casa, a sua família, de visitar a sua vida, o seu irmão, o seu pai, a sua sogra. Vire para quem está ao seu lado, diga assim: a sua sogra. Marcos capítulo 1, versículos 29 a 31. A sua sogra. A sua sogra. Marcos capítulo 1, 29 a 31 diz assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Pedro estava de cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou,
e ela começou a servi-los. Então eu queria voltar a esse assunto dizendo, embora tivesse assim uma ocupação urgente, que era expulsar o demônio de uma pessoa, Jesus ele precisava avançar. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: nós precisamos avançar. Às vezes nós estamos numa casa, numa célula, mas uma porta se abre e é necessário que haja um avanço. Não dá para ficar estagnado e parado no mesmo lugar, como se fosse em ordem unida. Nós precisamos avançar. E logo de cara, nessa visita de Jesus à casa de Simão, fica muito claro isso. Ele tinha um senso de urgência, sabe? Marcos começa dizendo assim: logo, imediatamente depois saírem da sinagoga, logo após saírem da sinagoga, Jesus rumou direto para a casa de Pedro e de André, de Simão e de André, porque ali tinha uma pessoa necessitada. Às vezes nós estamos ocupados, irmãos, ocupados com muitas coisas, e achamos que aqui, esses irmãos, essa célula, que já está há 4 anos aqui, reunida 4 anos, com a mesma pessoa, com o mesmo grupo, e nada acontece, mas eu preciso cuidar dessas pessoas quando a porta está aberta ali. A sogra de Pedro está doente, a sogra do João está doente, a irmã do Manuel está passando mal, Dona Maria está com problema, e nós estamos presos, arraigados, enraizados a uma situação que não vai responder. Precisamos avançar. Então há um senso de urgência no coração de Jesus, quando ele avança na direção da casa de Pedro, para que aquela mulher, sem nome, conhecida apenas como sogra de Pedro, pudesse ser curada e restaurada da sua saúde. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: Deus tem urgência. Deus tem urgência, e nós precisamos entender o projeto de Deus que urge, que chama, que provoca. Ele está nos chamando para que a gente possa avançar na direção do Evangelho, da pregação do Evangelho, e fazer com que a coisa aconteça. Então Jesus se aproxima, entra na casa, vai ao quarto e se aproxima, pega na mão, repete comigo assim: pega na mão, e ajuda ela a levantar. O que aconteceu nesse momento? Diga assim: a febre foi embora. Por quê? Porque Jesus deu a mão para ela e ajudou ela a levantar. Sabe, quando nós estendemos a mão para a pessoa, tem gente que não quer levantar. Tem gente que quer continuar prostrado na sua mágoa, na sua tristeza, na sua reclamação, na sua murmuração, na sua autopiedade, na sua autocomiseração. Mas a missão daquele que vai em nome do Senhor Jesus é entrar na casa, segurar na mão e dizer: levanta, levanta, é preciso levantar. Talvez baseado nessa história, Pedro, bem lá na frente, quando ele encontra aquele paralítico na porta do templo, ele e João, e os dois estão ali sendo testemunhas oculares daquilo que Jesus fez com a sogra. Quando Pedro olha para aquele cara, e o cara espera receber uma esmola e diz: olha, eu não tenho dinheiro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. E dá a mão para ele: levanta e anda. Esse é o tempo, querido, de levantar e andar. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Segura na mão de quem está ao seu lado e diga assim: levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Essa é a ordem de Deus para você. Levanta e anda, levanta e anda. A febre vai deixar, aquilo que está te paralisando vai deixar você, aquilo que está prendendo você vai deixar de lado. Levanta e anda. Só eu estou falando: levanta e anda. Fala você também: levanta e anda. Fala para a pessoa que está do seu lado: levanta e anda. Pode sentar de novo. Olha só, presta atenção. Jesus não quer te ver mais acamado. Vira para quem está ao seu lado e diga: Jesus não quer ver você de cama, prostrado, rendido diante de situações. Está com dificuldade de gravar. Rendido diante de situações. Bata no ombro dessa pessoa e diga assim: essa febre vai deixar você. Deixa o corpo debilitado, sem força, agoniado, paralisado. Mas esse é o tempo de Jesus visitar a sua casa, a sua família, e assim como fez com a sogra de Pedro, no senso de urgência, porque ele não aguenta mais ver você desse jeito que você está. Ele está dando a mão para você agora, está dizendo: essa febre vai deixar a sua vida. E você levanta e anda. Levanta e anda, irmão. Levanta e anda. Para de ficar argumentando, para de ficar arranjando razão. Jesus chama isso de arrazoar.
para de alimentar motivos, questões, é por causa de fulano, é por causa de Beltrano, é por causa disso, é por causa de Deus, de Jesus, é por causa do diabo, é por causa do presidente da república. Ora, meu, a única pessoa capaz de paralisá-lo é você mesmo. E o desafio nessa manhã é levanta e anda em nome de Jesus. Porque ele tem urgência, diga urgência, em restaurar a sua casa. Sabe, quando nós avançamos um pouquinho, eu acho que hoje eu vou bater o recorde de rapidez, hein? Quando nós avançamos um pouquinho, e vamos ver esse mesmo texto do ponto de vista de Lucas, de quem? Primeiro nós vimos de Marcos, e agora nós vamos ver de Lucas 4, 38 a 39. Aí nós vamos ver uma nuance um pouco diferente, porque Jesus agora, ele não simplesmente dá a mão àquela mulher, mas ele repreende a febre. Repete comigo, Jesus repreende a febre. Lucas era médico, nós sabemos disso. Portanto, ele sabia diferenciar entre uma enfermidade física e uma enfermidade espiritual. Muitas enfermidades são físicas. Simplesmente são físicas, porque são frutos de questões de DNA, de doença de família, ou de outros problemas que as pessoas têm, mas algumas enfermidades, elas são espirituais. E no fundo de tudo, a raiz de toda enfermidade sempre será espiritual, porque é o pecado. O pecado é a raiz de todas as enfermidades. No jardim, antes de Adão pecar, não havia doença. Portanto, depois do pecado, as doenças começaram a aparecer, logo a raiz de qualquer enfermidade sempre será o pecado. Mas naquele caso específico, Lucas relata que Jesus repreende a febre. Ora, não se fala com febre. Febre não é uma pessoa, não tem vida. Então, se ele está repreendendo a febre, é porque tinha alguém, diga alguém, por trás daquela situação. Existia uma opressão maligna, certamente, por trás daquela situação, e Lucas, ele diz isso claramente. Ele relata também que há um pedido, diga um pedido. Um pedido, uma intercessão. Alguém intercede junto a Jesus a respeito de uma situação. Então há ali um pedido que está implícito, e nós precisamos observar isso no texto. Agora, para receber Jesus na sua casa, assim como foi com Pedro, com Simão e com André, por causa da sua sogra, nós devemos convidá-lo. Então vire para quem está ao seu lado, e diga, você precisa convidar Jesus. Como eu disse a semana passada, mas não convida Jesus só para a sua sala, não, irmão. Deixa ele entrar no quarto. Não convida Jesus só para poder sentar na mesa da cozinha e tomar aquela água gelada. Convida ele para entrar na sua casa e tomar conta. Cada canto vazio, né, como eu disse a semana passada na música do Tales, ele precisa preencher. Cada cantinho vazio da sua casa, da sua vida, precisa ser preenchido por Jesus. Às vezes a gente, eu não estou vendo o milagre de Jesus. Jesus se esqueceu de mim. Não, ele não se esqueceu de você. A grande questão é que você, debaixo da sua soberba, do seu ego, da sua forma de pensar, da sua razão, você está ocupando espaços e não está permitindo que ele haja total e completamente na sua vida. Essa é a grande questão. E muitas das vezes espíritos opressores estão por trás disso. Estão por trás das crises das famílias, os problemas, as dificuldades que envolvem a casa dos irmãos. Então, Deus, ele quer ouvir, Jesus, ele quer ouvir o seu pedido, mas ele quer colocar ordem na sua casa. Vire para quem está ao seu lado, diga assim, ele quer colocar ordem na sua casa. Lucas 4, 38 e 39 diz assim, Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta. Não era uma febrezinha, era uma febre alta. E aí observe, pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Às vezes a gente se esquece disso, de pedir a Jesus que faça alguma coisa por aquela pessoa, por aquela sogra, por aquele irmão, por aquela pessoa que está vivendo dentro da sua casa. Às vezes a gente quer resolver, marido e mulher tem muito disso, a gente quer resolver o problema do marido, o problema da esposa, na força do braço, fazendo pirraça, fazendo manha, colocando autoridade, impondo restrições, fechando portas, dando castigo, quando na verdade a única pessoa capaz de mudar de fato o coração de alguém é o Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo a nosso favor, por que não permitir que ele trabalhe? Eu respondo essa pergunta, não permitimos que ele trabalhe porque não acreditamos que ele possa.
E por acaso, respondo eu na tréplica, você por acaso acha que pode mais do que ele? Se ele não pode mudar o coração da sua esposa, do seu marido, não é você que pode. Não vai conseguir. Joelho no chão. Como diz o Tales, boca no pó. Entrega essa situação para quem pode resolver. E ele vai resolver. Deixa ele entrar na sua casa. Vira para quem está ao seu lado e diga assim, deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar na sua casa. Então pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Versículo 39, estando ele em pé junto dela, inclinou-se, diga inclinou-se. Sabe, isso parece uma palavra comum, como se qualquer pessoa que fosse visitar um doente acamado se inclinasse para cumprimentar, para dar um abraço ou para dar um beijo, mas nós estamos falando de Jesus. Ele podia lá da sinagoga dizer assim, febre, sai em nome de Jesus, mas não, ele não fez assim. Porque ele queria entrar naquele cômodo, ele queria se inclinar sobre aquela mulher, para que ela pudesse entender, e todos ali entendessem juntamente com ela, que ela era importante. Que Jesus cuida de cada um, que ele observa cada um, que ele está ao lado de cada um. Às vezes as pessoas confundem achando que o pastor ou o líder, ele vai ter que agir assim também. Mas Jesus, querido, Jesus ele tinha um coração que nenhum de nós tem. Por isso nós precisamos nos aproximar do coração de Jesus. Então ele se inclina sobre essa mulher, ele se aproxima dela. Ela podia estar ali sofrendo de uma doença, e estava, e essa doença tinha um cunho espiritual. Mas quando ele vai repreender a febre, ele primeiro se inclina sobre ela. Eu acho que é fácil de imaginar, isso é uma conjectura. Quando eu escrever o Evangelho, segundo Fernando, vai estar escrito lá. Eu acho que ele se inclina sobre ela, como, mal comparando, eu me inclino sobre a minha esposa para dizer alguma coisa no ouvido dela. Alguma coisa que só ela sabe. E Jesus se inclina sobre aquela mulher e repreende a febre, diz assim, febre, sai, sai. Ele é diferente de você, né? Você tem que dizer assim, febre, sai em nome de... Mas como é Jesus que está falando, ele basta ele dizer o quê? Sai. Ele não precisa dizer em meu nome. Então ele se inclina sobre aquela mulher e repreende a febre. Sabe, Jesus está aqui hoje para repreender essa doença, essa paralisia espiritual. Logo mais à noite nós vamos trazer visitante, a gente vai falar sobre essa paralisia que é o pecado, que é a dificuldade, vamos chamar gente para se converter, mas agora de manhã Deus quer reverter essa situação espiritual, essa crise espiritual que está no seu coração, essa paralisia, essa febre. Parece aquela história lá que nós vimos em Apocalipse capítulo 3, né, na história da igreja de Laodiceia. Você não é quente nem frio, por isso eu vou vomitar você da minha boca. Então tem muita gente, irmão, vivendo assim hoje. Ora está quente, ora está frio, ora está quente, ora está frio. Deus quer acabar com essa inconstância, por isso Ele está entrando na sua vida, na sua casa, na sua família, está repreendendo essa enfermidade espiritual, essa paralisia espiritual, esse argumento tosco que você está se defendendo atrás dele durante tanto tempo, para ficar justificando essa inércia. Hoje Deus quer fazer você avançar. Vire para quem está ao seu lado e diga, vamos avançar. Sabe, a vida desse tipo de pessoa é uma verdadeira gangorra espiritual. Gangorra, uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima, uma hora você está embaixo, uma hora você está em cima. Essa pessoa vive sempre indecisa, instável, por isso não consegue avançar, não consegue sair do lugar. O milagre, eu quero dizer para você nessa manhã, diz amém. O milagre está chegando para você nesse dia. O milagre está chegando para aquela pessoa que você está pensando assim, puxa, bem que fulano podia estar aqui hoje para ouvir essa palavra. Eu quero dizer que se você pedir a Jesus, Jesus vai lá onde ela está e o milagre vai chegar sobre ela também, diz amém. Às vezes a gente quer que as pessoas mudem, mas nós nunca oramos por ela, nunca pedimos a Jesus e nunca fazemos a nossa parte. Nós fizemos 21 dias de jejum, irmão, e de oração para que portas se abram para a casa de paz. Agora, quem é que pode ficar julgando? Entre na casa que abrir a porta. A casa do macumbeiro, a casa do espírita, a casa
do traficante, a casa do adúltero, a casa do agiota, a casa do político, a casa que abrir a porta para você, entre lá. Diga assim: eu sou um homem da paz. O evangelho da paz. Aquele que Paulo dizia: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, seja do judeu, seja do grego, seja lá de quem for. Esse é o evangelho. Precisa abrir a porta para esse evangelho entrar. Só que hoje Jesus não vai entrar lá fisicamente. Quem vai entrar lá fisicamente é ninguém. Ninguém vai. Como virão, dizia Paulo, se não há quem? Pregue. Alô? Léo, esse é o silêncio para refletir. Será que não está faltando alguma coisa? Quando nós chegarmos no ponto de vista de Mateus, você vai entender melhor. Como nós já vimos anteriormente, então, a situação ali não era boa. Era uma situação de febre alta, de uma doença persistente, que provavelmente ela já devia ter se consultado com médicos e não adiantava nada, e não estava resolvendo absolutamente nada, até que Jesus vai lá e coloca fim àquela situação terrível. Sabe, Lucas difere muito disso, porque é preciso nós entendermos quando há algo espiritual e quando é algo simplesmente físico. Algo espiritual de algo físico. Eu me lembro que algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, eu fui socorrer uma irmã no pronto-socorro de São Gonçalo, e ela estava tendo uma crise nervosa, ou algo assim, e quando chegou lá no pronto-socorro, uma irmã que foi conosco entrou com ela para ser atendida, e o médico diagnosticou, mandou para a sala lá de enfermagem, dar um sossega-leão nela, daquele bem pesado, depois chamou a irmã e disse assim: olha, ela não precisa de mim, ela precisa de um pastor. De um pastor, quando fala de um pastor, precisa de Jesus. Porque o médico identificou rapidamente que não era uma doença física, mas que era uma doença espiritual. Isso é no tempo do antigo endereço. Então entenda, como muitas das vezes nós estamos transferindo responsabilidades. Uma simples ordem, em nome de Jesus, a situação se resolve. Agora, alguém que está me ouvindo aqui pela internet, precisa ser essa pessoa, que tenha coragem, que tenha o senso de urgência, de ouvir essa voz, de deixar aquilo que está fazendo, por mais importante que seja, e seguir na direção do mandamento de Jesus. E dizer para essas pessoas: sejam livres em nome de Jesus. Você crê nisso? Dá um aplauso a ele nessa manhã. Quero dizer que Jesus está vendo a situação da sua casa. Vire para quem está ao seu lado e diga isso. Agora, para não ficar muito evasivo, vamos dizer assim: Jesus está vendo a situação da minha casa. Eu acho que nós precisamos reconhecer que todas as nossas casas têm alguma dificuldade, têm algum problema, que necessita da visita de Jesus. E não é bem assim eu virar para minha esposa e dizer: Jesus precisa visitar seu coração duro. Talvez eu precise dizer: Jesus precisa visitar o meu coração obstinado, teimoso, arrogante, preconceituoso, prepotente, que gosta das coisas do jeito que eu gosto. Não, crentes que vivem debaixo da prerrogativa da alma, é algo muito difícil de se lidar. Muito difícil de se lidar. Ontem nós estávamos conversando, eu, o pastor Gleice, o pastor Alexandre, e ele estava contando uma experiência de um tempo de trás aí, na igreja antiga que ele fazia parte. E nós já vimos isso acontecer aqui. Aqui.
E a irmã ficou endemoniada. Aí levaram a irmã para a salinha lá, o ciclo de oração levou a irmã para a salinha. E a irmã babava e cuspia nas pessoas, falava coisas horríveis. E todo mundo mandava o demônio sair, o demônio não saía. E chamava os obreiros, chamava os diáconos, chamava o pastor, e nada do demônio sair. Mas não por acaso, naquele dia tinha uma pessoa visitando a igreja que, quando viu a situação, chamou o pastor e disse assim para ele: vai lá, se inclina sobre ela, fala no ouvidinho dela, para de palhaçada, chega, não tem demônio nenhum. Se você quer cuspir nos outros, tenha coragem de fazer isso. Agora para de ficar encenando. Acabou a cena. Acabou o show. Sabe, crente, quando age na alma, ele quer falar mal de todo mundo. E quando ele fala mal de todo mundo, não é simplesmente porque está endemoniado, não. É porque a alma dele está tão suja, está tão carregada, está tão cheio de autocomiseração. Coitado de ninguém me entende, ninguém me chama, ninguém me convida, ninguém olha para mim, nada disso é verdade. Às vezes 30 pessoas cumprimentam, mas um deixou de cumprimentar, ele acha que ninguém olhou para ele. Coitado de mim. Irmão, o mundo não gira ao seu redor. O evangelho gira em torno de Jesus. Não se revista disso. Essas são as febres que paralisam a sua vida. São as doenças que paralisam a sua vida. As suas histórias do passado. Como se pessoas tivessem pecado contra você, feito algo contra você, coisas terríveis contra você. Mas você não quer se lembrar, e nem deve, das coisas terríveis também que você fez contra alguém. E se esquece que tem um conselho de Jesus que é tão tremendo. E Jesus, quando visita a sua casa, para a sogra de Pedro, ele estendeu a mão, ele se inclinou, ele falou: febre, sai. De acordo com cada evangelho, tem um destaque diferente. Mas quando ele pode chegar, quem sabe ele chega na sua casa e vai dizer coisas assim: se você não consegue perdoar, como é que você quer ser perdoado? Se você quer continuar culpando os outros, já pensou se todo mundo virar o dedo para culpar você também de alguma coisa? Isso é Jesus colocando ordem numa casa. Jesus, quando coloca a ordem numa casa, não é simplesmente um abraço. Ele até abraça, ele até se reclina, mas ele vai dizer lá no seu ouvido: como você é lindo. Talvez ele precise dizer: como você é lindo e precisa morrer. Já estou crucificado com Cristo. Essa devia ser a nossa fala. Vivo não mais eu, mas... Mateus 8, 14 e 15. É a visão de Mateus sobre esse mesmo episódio. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra desse de cama. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Diferente, né? O outro, Lucas disse que pediram. Marcos disse que ele tinha urgência. Se ele tinha urgência, é porque ele já sabia. E Mateus diz assim: quando ele entra, ele vê. Então vire para quem está ao seu lado, diga assim: quando ele entra, ele vê. Será? Olha o momento de reflexão de novo. Será que é por isso que você não quer convidar Jesus para a sua casa? Por quê? Porque quando ele entra, ele... Isso, ele vai ver o problema da minha mulher. Hã? Jesus não vê o que você quer ver. Ele vê aquilo que ele vê, que ele precisa ver. Talvez ele vá ver o seu problema, a sua questão. Quem está me entendendo aqui, diz amém. Mas agora, se você quer mudar de vida, se quer ser como aquela mulher que estava prostrada, sem esperança, com febre alta, acamada, desolada, eu quero fazer uma pergunta para você: quanto tempo você vai esperar para buscar o Senhor? Até quando? Vire para quem está ao seu lado e diga: até quando? Quanto tempo você vai esperar para buscar ao Senhor? Quanto tempo? Olha só que coisa interessante. Quanto tempo mais você ainda vai demorar para pedir ajuda ao único que de fato pode te ajudar? Quando a Bíblia diz logo, isso significa que é agora, que é hoje, que é nesse momento, antes que a situação se agrave.
Como uma doença pode se agravar, uma doença da alma pode se agravar também. Então essa é a hora, esse é o tempo, logo significa agora, logo significa hoje, logo significa antes que essa pereba se abra, né? Antes que esse machucado inflame, antes que esse pus se concentre por dentro e você não consiga mais resolver esse problema. Você está com problema no casamento? Busca Jesus logo, busca agora. Está com problema de saúde? Busque Jesus agora. Está com problema com os filhos? Busque logo a Jesus. Está com problema financeiro? Busque logo Jesus. Está angustiado? A morte está rondando a sua família? Você está se sentindo desanimado, depressivo, sem vontade de viver? Essa é a hora de buscar Jesus. Diz amém. Por quê? Porque quando ele entra numa casa, logo ele vai ver aquilo que está errado. E ele não vai dizer assim, puxa, que água gelada gostosa. Não. Primeiro ele vai cuidar daquilo que está errado. Para depois dizer, que água gostosa, que café bom, ou sei lá, que bolo apreciado. Ele precisa cuidar disso, mas até quando? Ele é um gentleman, eis que estou à porta e bato. Ele não vai obrigá-lo. Lucas diz que alguém pediu, Marcos diz que ele tinha um senso de urgência e que ele sabia, Mateus diz que assim que chegou ele viu, porque ele quer resolver, ele não quer deixar para depois, ele não quer deixar para amanhã. No caso da sogra de Pedro, era uma doença, sim, de cunho espiritual, mas aquela doença não tinha o direito de estar ali, mas o nosso inimigo, ele é usurpador, ele se aproveita da situação, e ele estabelece o seu domínio em cima de situações e de circunstâncias. Como? Estabelecendo fortalezas mentais, verdadeiras fortalezas mentais dentro da sua cabeça. E quando uma fortaleza é estabelecida por ele, ela é muito difícil de ser destruída. Não se destrói uma fortaleza assoprando igual na fábula do lobo mau. É o lobo mau, os 3 porquinhos, não é isso? Para se destruir fortaleza, precisa ser com firmeza, com dureza, com contundência, com força. Lá em Niterói, demoliu um prédio, acho que hoje, e fecha a rua. Por quê? Porque vai colocar dinamite e o prédio vai cair. Chega a hora dessa fortaleza da sua mente cair. Chega a hora de você parar de colocar culpa em todo mundo. Chega a hora de ficar sofrendo porque gosta de sofrer. Chega a hora de ficar se punindo porque fez coisas erradas no passado e você quer continuar se punindo porque isso faz bem para você. Isso satisfaz a sua alma, a sua consciência quer que você sofra. Deus não quer mais que você fique passando por isso, quer que essas coisas fiquem para trás, por isso Ele quer entrar na sua casa. Talvez o casamento do seu pai, da sua mãe tenha sido coisa difícil, e você fica sustentando um casamento difícil. Eu não estou dizendo que você vai se separar, mas deixa Jesus entrar na sua casa e transformar o difícil em fácil. O cordão de 3 dobras não arrebenta facilmente. A vida financeira não anda, apesar de todas as promessas. Irmãos, se não anda, será possível que é porque Jesus está com raiva de você e não quer que... Se ele estivesse com raiva de você, ele não morria no seu lugar. Então para de tolice, de estupidez. Cai na real. Deixa ele entrar e mexer onde você sabe que ele precisa mexer e você não quer que ele mexa. Essa é a realidade. A sogra é uma questão de febre. Mas Jesus hoje ele quer tomar na sua mão, ele quer ver o erro que está na sua casa, ele não quer ser rude com você, mas ele quer ser sensível, ele quer se inclinar sobre você e dizer para você nesse ouvidinho tão lindo: meu filho. E aí o que ele vai dizer? É o que ele está dizendo para você nessa manhã: eu não sei, graças a Deus, e nem quero saber, não preciso, mas ele quer mudar essa história. Ele quer mudar essa história. Quem está comigo diz amém. Amém. Então ele toma pela mão e cura ela. Que coisa extraordinária. Repreende a febre. E o resultado agora é que a alegria de ser curada a levou imediatamente. E eu queria terminar falando a respeito disso. Vamos voltar ao texto aqui, porque é uma coisa que a gente precisa aprender como igreja nessa manhã. O versículo 15, então, de Mateus capítulo 8, diz assim. Vamos juntos aqui?
Alguém já esteve internado no hospital durante algum tempo aqui? Deixa eu ver. Pouca gente, né? Glória a Deus. É ruim. Eu fiquei muito pouquinho tempo, mas é muito ruim. Eu estava acompanhando essas 2 semanas do Alessandro, fazendo todo o trabalho lá da retirada da medula, do implante, da nova medula, do transplante, por causa do câncer ósseo. E ele não podia receber visita e ficava sozinho. E tinha dia que ele estava feliz, tinha dia que ele estava triste, porque a alma da pessoa é assim, é muito difícil. Mas eu compreendo assim, quando alguém está acamado, como a sogra de Pedro, que estava perto da morte, não havia remédio, não havia solução. O senso de urgência de Jesus era porque se ele demorasse um pouquinho mais, ela iria morrer. Então ele vai logo. Ele deixa para lá a sinagoga, as pessoas que ficavam em volta dele pedindo alguma coisa, tirar um retrato, encostar nele, uma palavra e corre, vai logo, porque ele tinha um problema para resolver. Quando aquela mulher recebe a cura, Mateus diz assim, imediatamente, vamos voltar ao texto lá? Ela se levantou e começou a servi-lo. Como pode alguém que é restaurado pelo Senhor Jesus não tomar uma atitude de serviço imediatamente? Imediatamente. Lá no antigo endereço as pessoas diziam assim, fulano precisou ficar deitado na cama olhando para o teto para descobrir que ele precisava trabalhar mais, servir mais ao Senhor. Eu não acredito que Deus faça isso para mostrar nada para ninguém. Mas o amor de Cristo, imagina aquela mulher, Jesus se reclina sobre ela, repreende a febre, o espírito de morte sai e ela imediatamente servir a Jesus, a família e aos discípulos, servir a igreja. Que doente era você? E olha que eu estou usando o verbo ser no passado. Que doente era você que após ser curado por Jesus, não quer imediatamente começar a servi-lo? E você não vai servir a Jesus no sentido de levar um cafezinho para ele, ou uma água gelada, ou ligar o ar-condicionado, porque lá na sala do trono está muito quente. Você serve a Jesus servindo a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Como eu sirvo a Jesus, servindo a igreja, servindo uns aos outros, abençoando o corpo. É assim que servimos a Jesus. Então, imediatamente, ela se levanta e começa a servir a Jesus, a servir aos discípulos, a servir a sua família. Deus te chamou para isso. Mas a gente não quer. A gente quer ser servido. Eu quero a honra. Isso é muito fácil. O senhor está aí na frente. Muito fácil. Talvez se alguém quer trocar de lugar comigo aqui, ninguém vai levantar a mão, mas muita gente quer. Mas até onde suporta? Porque o serviço tem um preço. É serviço. Tem um custo, tem um trabalho, tem algo a ser pago. O senhor ganha dinheiro, muito. Tenho tudo o que preciso. Mas eu não ganho dinheiro para exercitar o meu dom. Por quê? Porque o dom não é meu, é dele. Então eu prego. Eu sou um pregador, eu sou um mestre, eu sou um apóstolo, eu estou aqui para fazer isso. Quando eu estou fazendo isso, eu estou servindo a vocês. Eu estou servindo a igreja. Esse é o meu dom, esse é o talento. Isso é um serviço que eu presto à igreja. E quando eu recebo o salário da igreja, é porque eu tenho que gestar, eu tenho que administrar, eu tenho que cuidar, eu tenho que tomar decisão. É outra coisa. Deus está chamando você para servir. Servir. Bota o Salmo 100 para mim, Vitor, a partir do versículo 2. Vamos olhar, né, o que o salmista diz isso. Não está no texto não, né? Muda essa versão para NA ou para RCA, por favor. Tá bom, a CF. Diz ali, servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com canto. Eu peguei a vassoura e vim arrumar a igreja para o culto. Servir ao Senhor com alegria.
Então a sua alegria é ver que não tem nenhuma poeira aqui em cima. A sua alegria é saber que as cadeiras estão todas alinhadas, pelo menos é a minha. Estão todas alinhadas, que está tudo arrumado, que a luz está acendendo, e é uma desalegria quando eu olho para uma lâmpada e vejo que ela está apagada. Então isso incomoda, servir ao Senhor com alegria. Nós temos 3 prédios agora para tomar conta, e não temos músico para tocar. Porque tem alguém que não quer servir com alegria, e outros querem servir, mas se esquece que para servir em determinadas áreas tem que ser bem feito. Não quer estudar. Servir ao Senhor com alegria, que é o palco, mas não quer o bastidor. E não existe palco sem bastidor. Eu não poderia estar falando e você está ouvindo se não tivesse equipamento de som, quem mexesse nele, quem projetasse uma imagem. Todos servem, mas nem todos servem. Porque no meio de uma igreja nós temos aí pelo menos média de mais de 100 pessoas em cada culto, domingo de noite, e aí não tem quem tire uma foto, não tem quem faça um take, não tem quem projete, não tem quem limpe, não tem quem ore, não tem quem abra a porta, e chega em cima da hora, servir ao Senhor com alegria. Aquela mulher saiu e imediatamente foi servir a Jesus. Irmão, que tipo de serviço você está prestando? E quando você presta serviço para receber reconhecimento de quem quer que seja, você não está prestando serviço para Jesus, está prestando para você mesmo, ok? Ó. Mas diante de Jesus, nada. Foi minha semente, foi sua semente para você. Não foi sua semente para honrar Jesus. Porque eu toco muito bem, porque eu prego muito bem, porque eu canto muito bem, porque eu sou melhor com a vassoura. Não, servir ao Senhor. Vamos continuar o texto. 3. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu, ovelhas do seu. Você não se pertence. Você pertence a Ele. Foi Ele que te fez. Foi Ele que te restaurou. Foi Ele que te perdoou. E o que você faz para Ele. E se alguém critica, problema de quem critica, desde que você esteja fazendo para Ele e não fazendo para você mesmo. E quem sabe disso? Ah, irmão, você sabe. E Ele sabe. Eu não sei. Às vezes vou saber, né? Mas na maioria das vezes eu não sei. 4. Entrai pelas portas dele com... e em seus átrios com... louvai e bendizei o seu nome. Se você quer entrar no coração de Deus, precisa ter gratidão. A sogra de Pedro, ela imediatamente levantou e foi servir ao Senhor. Por quê? Porque ela tinha um coração grato. Você estava na pior, falido, quebrado, família destruída, todo arrebentado, para não dizer os termos que eu gostaria, mas não posso. E hoje é um arrogante. Em vez de se levantar para servir, quando tiver uma vaga no altar, eu vou. Irmão, tem uma vaga para limpar o portão e para ilustrar ele lá fora, para entendeu? Passar uma lixa e pintar. Uma vez eu fui para Morada do Sol, pastorear uma congregação lá. Dudu foi comigo nessa vez, tinha não sei quantos caminhões de barro, de aterro, para aterrar o terreno. Meu primeiro ato foi pá e carrinho de mão, e calo. Foi assim? Tem gente que quer aparecer porque quer aparecer, e tem gente que quer aparecer em cima daquele que quer aparecer. Quer falar para todo mundo. Olha lá, pastor Jefinho. Exibido. Mas na hora de me ajudar, não me ajuda. Irmão, você mesmo não se ajuda? Ou esse culto vai encher no domingo de manhã, ou ninguém mais volta aqui, né? Aí eu vou saber melhor, né, o que está acontecendo. O que eu queria dizer para vocês, irmão, é assim, se você foi curado, se você é restaurado, sirva ao Senhor com alegria, entre no seu coração com gratidão, com louvor, vai fazer cantando.
cantando, mesmo que você seja desafinado. Eu estava ali sentado, o louvor estava aqui cantando, e tinha gente tão desafinado, mas está entrando com alegria e cantando para o coração de Jesus. Aqui no altar, irmão, não dá para cantar desafinado, porque está no microfone, nós fazemos isso bem. Vai lá ler o Salmo 33, né? Cantai bem, tocai bem, com júbilo, tem que ser bem feito. Mas quando nós louvamos a Deus dentro do banheiro, lá dentro, coitado, Daiane, nem dentro do banheiro não consegue deixar a pobre em paz, porque ela dança, né? O serviço dela é dançar, não é cantar. Mas quando ela está no banheiro, irmão, você tem o direito de cantar. Eu sei que lá no prédio, quando ela canta, tem uma coluna, né, e eu sei porque a gente ouve o que acontece no andar de cima, e certamente todo mundo ouve e diz assim, a casa daquele pastor tem uma pessoa lá que canta mal, hein? Ainda bem que a voz é feminina, porque não foi eu, né? Nem você, né? Todo mundo escuta, irmão. Mas se for de coração, Deus recebe. Levanta dessa paralisia e vai servir ao Senhor. Para de graça. Para de argumento. Vai aonde precisa ir. Faz o que precisa ser feito. Quando eu escolho alguém para levantar para o ministério, isso é uma questão preponderante. Se o indivíduo é cheio de não me toque, não conte com o meu apoio. Não vou escolhê-lo. Está sempre atrasado, nunca está na hora, nunca está presente, nunca responde. Esse tipo de gente, irmão, não dá. Vai ficar por ali, mas nunca vai prosperar. Não na minha liderança. Sirva ao Senhor com... eu estou tão atarefado. Isso. Trabalhei o dia inteiro e estou aqui. Isso. Se for para Jesus, né? Se for para aparecer, esquece. É desse que eu estou procurando. Porque tem muita gente à toa. E que não tem coragem de fazer absolutamente nada. A sogra de Pedro não era assim, graças a Deus. Acho que quando chegar no céu, eu vou perguntar qual era o nome dela. Tá bom, né? Tá bom, pastor Isaías? Tá rindo para mim, né? Tá bom. Vamos terminar então? Para terminar. Eu não sei aquilo que está causando tanto problema na sua casa, na sua família. Eu não sei o que está causando tanto esfriamento desse amor nesse casamento, na sua vida familiar, na sua vida conjugal. Eu não sei o que está causando essa enfermidade, eu não sei o que está causando essa perda financeira, mas seja lá o que for, quando Jesus entrar, esse problema vai ter que sair. E eu queria voltar a Apocalipse 3:20, que diz assim, eis que estou à porta aí, se alguém ouvir a minha voz e abrir lá, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eis que te digo, isso é Jesus falando, a igreja, o Projeto Betel restaurando vidas nessa manhã. Eu estou à porta e bato. Quando você abre a porta e deixa ele mexer em cada situação, em cada circunstância da sua vida, você vai ver que a sua história vai mudar. Eu não estou dizendo que você vai viver no mar de rosas, mas em todas as coisas você vai aprender a dar graças, a não reclamar. Eu estava ouvindo essa semana pastores, sobretudo o pastor Isaías, que gosta muito, a Joyce Maia estava falando, e o tema era um caminho para crescer. E ela dizia assim, se eu fosse escrever um livro, eu colocaria esse nome, porque todo mundo quer crescer. E quando ela começa a pregar, ela começa a falar das coisas que atrapalham a pessoa a crescer. Mas se ela botasse esse título, ninguém ia querer ler. Ninguém quer saber o que está fazendo de errado. Todo mundo quer o crescimento. Quer a família feliz, quer a prosperidade, quer a saúde, mas ninguém quer saber de receber Jesus e de acertar os passos, de alinhar os passos. Mas se você quer Jesus, é preciso que você se coloque na posição de um oleiro ou de um vaso e permita que ele seja o oleiro, que ele amasse. Quem tem mais carne, talvez seja mais amassado. Mas quem é mais magrinho, talvez sinta mais o amasso. Mas você está sendo amassado há tanto tempo. Será que não percebeu que é melhor você ceder a Jesus?
Para de ceder para você mesmo e ceda para Jesus. Quando isso acontece, acontece exatamente isso que Mateus termina dizendo no capítulo 8, versículo 16. Ao anoitecer, Jesus continuava na casa de Pedro, mas ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Hoje, Jesus está levantando você, para que no final do dia, olha que Jesus não fez isso no mês que vem, no final do dia, as pessoas possam vir à sua casa, para que elas também possam ser libertas e curadas em nome do Senhor Jesus. Convide Jesus para a sua casa, convide Jesus para a sua vida. Ele está batendo a porta. E hoje, diga hoje, essa manhã é a hora, é o dia, é o tempo da urgência, é o logo de Deus, para que você possa ser restaurado e a sua família também. Quem crê comigo, fica em pé, em nome do Senhor Jesus. Vamos consagrar a Ele esse momento, para a glória dEle. Amém, amém, amém.